Vamos entender agora, do ponto de vista da física, como que você faz para se proteger da radiação. Primeiro de tudo, vamos entender como a radiação se forma. Então você lembra lá da escola que tudo que existe na natureza é feito de átomos. Você é feito de átomos, um cachorro é feito de átomos, uma cortina é feita de átomos, tudo é feito de átomos no universo que nós conhecemos, tirando a matéria escura que nós ainda não sabemos o que é. Mas vamos entender então que o universo é feito de átomos. Esses átomos eles são compostos por um núcleo, nessa região que você está vendo ali no centro. Esse núcleo ele é feito de duas partículas basicamente, que são os prótons e os nêutrons. Nesse caso aqui eu coloquei os prótons como sendo as bolinhas vermelhas, laranjas que tem ali. E os nêutrons são as bolinhas verdes. Os prótons eles têm carga elétrica positiva, por isso tem o sinal de mais ali. E os nêutrons eles não têm carga elétrica. Ao redor desse núcleo, você tem uma região chamada eletrosfera. Olha o nome, eletrosfera. Eletrosfera são onde ficam os elétrons. Então, basicamente, essa é a composição de tudo que existe no universo. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo do átomo em si. Agora vamos entender aqui, você já deve ter ouvido falar de alguns elementos, por exemplo, plutônio, urânio, o cobre, o polônio. E alguns desses elementos que estão aí na tela são elementos radioativos, e eu já vou explicar melhor para você. Outros elementos, por exemplo, o cobre, não é radioativo. Mas, Denis, o que define um elemento ser radioativo ou não? É o tamanho do átomo que você tem. Se você puder curtir esse vídeo aqui, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis a difundir esse conhecimento de ciência para outras pessoas que não têm acesso. E se você puder, por favor, acessa aqui o primeiro comentário fixado do vídeo, nos comentários ali, você vai ver que eu coloquei para você o link dos meus cursos, curso de física, curso de radiação, etc. Se você não puder e puder dar um like, que é de graça, já me ajuda muito. Obrigado. Então, o que acontece? Você tem esses elementos aqui que são elementos radioativos, mas eu falei para você que explicar por que eles são radioativos. Lembra que eu falei para você que tudo é feito de átomos? Certo. Os átomos, quando eles são muito grandes, ou seja, eles têm muitas partículas no núcleo deles, eles começam a perder pedaços. Denis, mas como é que isso funciona? Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula o seguinte: pensa numa bolinha de argila. Imagina que você está tentando construir uma bolinha de argila. E essa bolinha, quando ela é pequena, ela é mais estável, né? Ela é mais firme. Conforme você vai colocando mais e mais e mais e mais argila, imagina que você faz uma bola de futebol de argila. Essa bola, ela tende a ficar mais instável, né? Mas ficar mais molenga, ela começa a perder pedaços. A radiação nada mais é do que isso. São átomos que são tão grandes, ou seja, tem tantas partículas no núcleo, que eles são instáveis na natureza. E eles têm que liberar energia em forma de partículas ou de ondas para estabilizar eles se tornarem mais legais, entre aspas, energeticamente para a natureza. Por exemplo, nessa tela, o urânio, o plutônio e o polônio são elementos radioativos. Já o cobre, que é o Cu ali, eu não vou falar essa palavra, não é radioativo. Mas eu quero que você perceba o número que está na parte de cima dos quadradinhos. Veja que o plutônio tem o número 94, o urânio tem o número 92, o polônio tem o número 84 e o cobre tem o número 29. Veja que os elementos que são radioativos, o urânio, o plutônio e o polônio, têm números muito grandes. O que são esses números ali? É o que nós chamamos de número atômico do elemento. É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Então, se ele tem muitos prótons no núcleo, 90, 80, 94, etc., ou seja, eles são muito grandes. Então, eles são radioativos, eles emitem pedaços deles. Veja que o cobre ele tem só 29 prótons no núcleo, ou seja, ele é um átomo com um núcleo menor. Ou seja, ele não é um elemento radioativo. Óbvio que não é, porque na tua casa está cheio de cobre nas paredes, que são os fios que trazem energia elétrica. Então o cobre não é radioativo, senão vai causar problema para você. Mas os outros elementos são. Como eu falei para você, eles emitem radiação, perdem pedaços. Na natureza existem basicamente 3 formas de radioatividade que nós chamamos, que é a radiação do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. Então essa letra que parece ali um peixe deitado, né? É a radiação alfa. A do meio é o beta e a última é a letra gama.
O que é a radiação alfa? É quando um elemento radioativo emite, nesse processo de radioatividade, 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo dele. Ou seja, está ali no desenho, é como se fosse um núcleo de hélio, do elemento químico hélio. Essa é a radiação do tipo alfa. Já a radiação do tipo beta é quando o elemento químico ele sofre o processo de radioatividade e ele emite um elétron no processo. Já a radiação do tipo gama não emite nenhuma partícula. A radiação do tipo gama ela emite uma onda eletromagnética. Você já ouviu falar das radiações gama? Então, a radiação gama nada mais é do que isso daí que está acontecendo com a radioatividade. Mas, Denis, então as coisas emitem radiação. Emitem radiação. Nessas 3 formas. Sim, alfa, beta e gama. Tá, mas todas têm a mesma força, entre aspas? Todas são perigosas? Vamos dar uma olhada nisso aqui. No topo da tela ali você tem 2 prótons e 2 nêutrons, que é a radiação do tipo alfa. A bolinha azul ali é a radiação do tipo beta. E a última ali, que é meio uma cobrinha pela metade, é o que eu coloquei do lado esquerdo da tela, é a radiação do tipo gama. Aqui eu trouxe para você o poder de penetração dessas radiações. Não se assuste, é esse o nome mesmo. Veja que ali eu coloquei uma coluna, que significa uma folha de papel. Aí tem uma mão ali de uma pessoa, de um ser humano, que representa a pele humana. A do meio ali é uma barra de alumínio. E no último é uma parede de chumbo, feito de chumbo e concreto. Veja que a radiação do tipo alfa, que é a primeira lá, a setinha dela, ela para ali na coluna do papel. O que isso significa? A radiação do tipo alfa, ela não causa problema para a gente de uma forma tão intensa, por quê? Porque uma simples folha de papel consegue barrar essa radiação. Já a radiação do tipo beta, que é a de baixo, que é a bolinha azul, veja que ela tem um poder de penetração maior, ou seja, ela passa pelo papel, passa pela pele humana, ou seja, ela pode entrar no DNA da tua célula e só vai parar com uma chapa de alumínio. Ou seja, para você se proteger de uma radiação do tipo beta, você tem que ter uma folha de alumínio protegendo você. E não é uma folha fina, é uma folha grossa de alumínio protegendo você. Então pensa comigo, não é viável você fazer uma roupa de alumínio com uma chapa. Como é que você ia andar por aí? Então, de certa forma, não tem como se proteger de forma muito eficaz de uma radiação do tipo beta. Já a radiação do tipo alfa, uma simples folha de papel consegue proteger. Eu não estou falando que só o papel para a radiação alfa. O que eu estou falando é que uma folha de papel, que é uma coisa muito simples, já consegue parar. Então qualquer coisa, roupa que você tem, também vai parar a radiação alfa. Já a radiação do tipo gama, que é a última, é a radiação mais penetrante que nós temos, que existe no universo. No que a gente está tratando aqui nesse caso, claro. Ela passa pelo papel, passa pela pele humana, passa pelo alumínio e, em certos casos, ela consegue passar por uma parede de chumbo ainda. Os caras, para proteger a radiação, para se proteger da radiação gama, eles constroem uma parede de aproximadamente 30 centímetros de concreto e de chumbo. Então, se você já foi fazer um exame de raio-x ou alguma outra coisa assim, um tratamento de radioterapia, você vê que o local é totalmente protegido para as pessoas não se afetarem com isso. Então, veja, a radiação do tipo gama é a mais penetrante de todas. De volta, não é viável você construir uma casa feita de chumbo. Não é viável você construir uma roupa feita de chumbo. Senão você ia ficar paranoico pensando em radiação gama. Mas, Denis, de onde que vêm essas coisas? Essas radiações vêm dos elementos químicos que sofrem decaimento radioativo. Só que fica tranquilo, essas coisas não estão por aí. Você não tem urânio na tua casa, você não tem plutônio na tua casa. Você não tem polônio na tua casa, por exemplo. Você não tem essas coisas, nem perto da tua casa, nem na natureza. São locais muito específicos que têm esses materiais. E são dentro desses locais que a gente tem que tomar cuidado. Mas, obviamente, se você não trabalha numa usina nuclear, você não precisa dessa proteção em si, tudo bem? Mas, Denis, o que diz que é uma radiação alfa, beta ou gama? É o material e é a natureza. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para você o decaimento radioativo do urânio-238. Veja que cada setinha que passa, em cima da setinha tem uma letra. Alfa, beta, poderia ter gama. E depois de cada setinha tem um outro elemento. O que está dizendo lá o primeiro quadradinho vermelho? Que você tem o elemento químico urânio
ele sofre ali na setinha, ó, um decaimento do tipo alfa e se transforma em outro elemento químico chamado tório. Só que esse tório também é radioativo e libera uma partícula beta na próxima setinha ali. E vira um outro elemento, que depois vira um outro, vira um outro, vira um outro. E o processo final de decaimento radioativo do urânio, lá no final, ó, na segunda caixinha vermelha, é o chumbo. Então o chumbo, ele nasce do urânio. O urânio decai, mas o que eu quero que você veja, ó, que todo o processo de decaimento radioativo do urânio, de um elemento para o outro, etc., só tem radiação do tipo alfa e do tipo beta. Então, de certa forma, o urânio ele não é tão perigoso assim, entre aspas, porque ele só tem radiações que são mais fracas. Isso quem diz é a natureza. A natureza faz a radiação acontecer dessa forma. Por exemplo, o decaimento radioativo do césio-137 que eu trouxe aqui para você. Veja que a primeira setinha tem um decaimento beta e ele vira o bário. Depois tem um outro decaimento no final, só que é um decaimento gama. Então pensa comigo. O decaimento do césio-137 é mais perigoso para nós, humanos, do que do urânio. Nesse caso aqui. Por quê? Porque tem uma radiação gama envolvida no processo. De volta, não somos nós humanos que definimos essa radiação. É a natureza que emite uma radiação gama. No caso do urânio, ela não quis emitir gama, ela emite só alfa e beta no processo. Então, o que acontece com aquelas roupas propriamente ditas? Que tem uma máscara, tem uma roupa que o cara se protege para entrar numa usina nuclear, para um acidente radioativo. Para que serve aquilo? Cara, aquilo não serve para nada do ponto de vista da radiação. Porque veja o que eu falei para você. A radiação do tipo beta e do tipo gama, elas conseguem penetrar o teu corpo. Não importa a roupa que você está usando, a não ser que você usasse uma roupa com uma chapa de alumínio ou com uma chapa de chumbo, mas você não ia conseguir andar. Então essas roupas que os caras usam não servem para nada se você tem um elemento químico ali que está emitindo radiação para você. Mas essas roupas servem para quê? Os caras vestem essas roupas e essas máscaras para impedir que o elemento químico que está espalhado ali no ar ele não entre no corpo dele. Então ele não respire um átomo de urânio, esse urânio não vá para a pele dele, porque daí causaria um problema maior. Esse urânio ficaria dentro do corpo dele, emitindo radiação. E aí sim ia causar um problema para você, tipo câncer, tipo outras doenças, etc. Então essas roupas que os caras usam é simplesmente para impedir que o elemento químico entre no teu corpo e continue lá dentro. Porém, se tem um elemento químico ali no chão que está emitindo radiação, essa roupa não vai servir para nada. A melhor coisa é que você se afaste ou então que você esteja protegido por uma parede de chumbo ou alguma coisa assim, beleza? Então se você puder curtir esse vídeo, você vai ajudar muito o teu professor Denis aqui. E se você, de volta, puder acessar aqui o primeiro comentário fixado, eu deixei ali o link dos meus cursos. Curso de matemática, curso de física, curso de cálculo, curso de radiação, de astronomia, etc. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Valeu, obrigado e até a próxima aula aqui no nosso canal.